Tem petista em São Paulo que não está querendo cumprir o acordo com Guilherme Boulos em que o PT apoiaria o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo em 2024. Chamou inclusive a aliança, que pode ocorrer, de aliança burra. Vamos trazer detalhes, porque foi divulgado que o PT também está pensando numa federação para prejudicar a Tabata Amaral. Mas antes de falar sobre isso, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar, se não gostar, manda um dislike, comenta, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, em São Paulo o clima não é de tanta paz entre PT e Guilherme Boulos, ou pelo menos parte do PT. Vejam só aqui o que disse o deputado federal Gilmar Tato, que é lá do estado de São Paulo, sobre o PT, partido dele, apoiar o Boulos, que é do PSOL. Abre aspas pro Gilmar. Aliança com o PSOL é burra. É um jogo de perde e perde, disse ele ao jornal Estado de São Paulo, que disse mais: a gente perde bancada porque a aliança fica estreita. Não ganha a eleição na capital e perde, mais uma vez, porque o PSOL não está votando com o nosso governo. Bom, aqui ele está reclamando que o PSOL ficou contra a votação do tal arcabouço fiscal. Olha, e eu, nesse caso, concordo com o PSOL. O PSOL fez bem em ficar contra o arcabouço fiscal, que é uma medida elogiada por figuras da direita, do mercado, como, por exemplo, a gente está vendo recentemente o Paulo Guedes elogiando o Fernando Haddad, o João Dória elogiando o Haddad, vários caciques de direita se dizendo surpresos com o Haddad, enfim. Então o PSOL, na minha opinião, corretamente, ficou contra esse arcabouço, que recebeu até 30 votos, então, do PL, para vocês terem noção. Só lembrando que em 2020 o Boulos ficou em segundo na disputa pela Prefeitura de São Paulo, perdendo para o Bruno Covas, e o Gilmar Tato, esse aqui, ficou em sexto, atrás, obviamente, do Bruno e do Boulos, de Márcio França, do Russomano e também do Mamãe Falei. O Gilmar Tato disse mais: eu acho que, se essa aliança com o PSOL continuar, o presidente Lula nem vai poder fazer campanha na cidade de São Paulo, porque o MDB e o PSD vão chiar demais. E disse aqui: qual é a explicação para esses partidos apoiarem o Lula e ele ir lá e subir no palanque de um candidato que vota contra o governo dele? Bom, mas se o Gilmar Tato for coerente, olha, o PSOL tem votado muito mais alinhado ao governo do que a maioria dos deputados do MDB e do PSD. O PSD e o MDB ficaram amplamente favoráveis ao tal arcabouço fiscal, mas várias outras medidas de interesse do governo, o MDB tem votado rachado, mesmo tendo 3 ministérios, e o PSD também. O PSD, inclusive, tem votado em várias matérias com a ampla maioria contra o governo. Então, vamos ver qual que vai ser aqui a decisão. E só para terem noção, ele está dizendo aqui que, se for o caso, Lula nem vai em São Paulo para não magoar o MDB. MDB que na capital tem um prefeito, Ricardo Nunes, que tudo indica será o candidato de Bolsonaro. Aí o Gilmar Tato acha que o Lula não pode fazer campanha para não desagradar esse partido. Olha, tenha santa paciência, o PSD não se sabe ainda. Hoje faz parte do governo Tarcísio, com o vice, várias secretarias, inclusive o Kassab, presidente do PSD, digamos assim, o braço direito, homem de confiança do Tarcísio por lá. E assim, qual que é a solução do Tato? Qual que é a proposta dele? Vai se lançar de novo? Ele que, na minha opinião, tem zero carisma. Eu até concordo que o Boulos é um candidato que tende a ir muito bem no primeiro turno, mas, como aconteceu em 2020, terá sérias dificuldades no segundo. Tipo o Haddad, foi bem no primeiro lá em São Paulo, depois perdeu. O Freixo, que nem foi tão bem já no primeiro turno e perdeu no primeiro lá no Rio. São candidatos que têm uma rejeição e eles têm dificuldade de ampliar fora do campo progressista. E assim, tem outro nome lá, que é cogitado, que é a Tabata Amaral, que é do PSB. Eu também não vejo nela força suficiente para vencer. A realidade é que o chamado campo progressista está com dificuldade aí nas principais capitais do país. E assim, tem uma outra discussão que surgiu e deve se arrastar por um período, porque foi divulgado que o PT busca, segundo consta, não consegui entender muito bem aqui a relação das coisas, neutralizar a candidatura de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo. A deputada deve ser oponente de Boulos. Até aqui, tudo bem, mas qual que é a estratégia, então, para neutralizar a Tabata, segundo foi divulgado? Uma das formas de atingir o objetivo seria uma fusão entre as federações PT, PCdoB e PV, federação que já existe, com outra federação que já existe, que é PSOL e Rede. Então, seria fundir as duas federações numa única. A proposta surgiu no diretório paulista do partido. Eu não consigo entender como é que isso prejudicaria a Tabata, já que eu acho que a Tabata nem conta com o apoio desses partidos, já que o PSOL tende a ter candidato, que é o Boulos, tudo indica que sim,
E o PT, pelo acordo que foi feito, que eu não sei se será cumprido, né, indicaria o vice do Boulos. Então, né, a Tabata não conta com esses partidos aqui. Então, por que que isso prejudicaria os planos dela? Aqui vai destacar que com a união as siglas se fortaleceriam e a candidatura de Tabata poderia perder força. Discordo, eu acho que ela nem conta com isso. Então, você não tem como perder aquilo que você não tem. Outro cenário possível seria atraí-la para ser vice de Boulos, mas aqui o PT ia chiar muito se acontecesse. Mas a estratégia ainda não está definida. Aliados da deputada dizem que ela deve seguir no PSB e que tenta construir uma aliança com o PSDB. A avaliação é que o partido tem capilaridade e pode trazer credibilidade para a candidatura. De fato, se a Tabata consegue apoio do PSDB, que é forte em São Paulo, não estou dizendo o que eu penso do partido, mas é um partido forte em São Paulo, a candidatura dela ganharia sim, né, mais corpo, né? E Alckmin, por exemplo, que está no PSB, pode ser fundamental para isso, já que ele é um dos fundadores do PSDB e saiu do partido por divergências com o Dória, que depois se afastou da política. A direção nacional do PT diz que ainda não está a par do plano, mas que existe um esforço de aprofundar a integração entre os partidos da esquerda. Já a direção nacional do PSOL diz que não vê necessidade da nova federação e o PSOL tem que ficar esperto, porque quando um partido muito maior, como o PT, federa com outros bem menores, a tendência é que o maior engula os menores, como aconteceu com o PCdoB e o próprio PV. E aqui vai falar que um dos nomes favoritos para ser vice do Boulos é quem? Ana Estela Haddad, esposa de Fernando Haddad. Então vamos ver o que vai acontecer. De todo jeito, essa conversa de essa nova federação, vamos chamar assim, começou a surgir. Vamos ver se ela vai para frente ou se daqui a pouco eles já descartam essa possibilidade. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo, é sempre muito importante. Quem puder, claro, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.